E por último, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo ou anancástico, muito aí, características muito comuns presentes em pessoas, às vezes de sucesso, pessoas que alcançaram uma posição importante na sua profissão, no comércio, ou na sua profissão, qualquer profissão, tá? E muito comum também, como eu trabalho bastante com médicos, estudante de medicina, muito comum também dentro dessa classe. Então são pessoas muito preocupadas com organização, perfeccionismo, tem que estar tudo dentro do controle. Eles querem controle, as coisas têm que estar controladas. Mas aí o que acontece? Controle é bom para as coisas, mas controle demais não acaba sendo bom. Então esse excesso de necessidade de controle que vai acabar atrapalhando eles. Aí eles vão ser inflexíveis, muito rígidos, teimosos para mudar de opinião. Então tem que gastar muita lábia para ver se eles mudam de ideia. São muito teimosos. Tá? Aí são presos a detalhes, regras, lista, ordem, organização, horário. Aí chega um pouquinho atrasado, já ficam de cara feia. Tá? A questão de organização tem que ser do meu jeito, desse ladinho, por que tu mudou de lugar? É seguir a lista, a ordem. Tá? Então é tudo muito pré-definido, muito detalhezinho, às vezes ficam tão presos aos detalhes que acabam deixando de curtir o que está acontecendo em volta, deixam de curtir as relações, porque ficam presos aos detalhes. Tá? Em geral, pessoas com esses traços de personalidade são muito workaholic, querem trabalhar. Gostam muito de trabalhar. Tá? Então ficam, às vezes, até culpadas, às vezes, por não estar trabalhando. Então tem esse padrão, assim, da a gente pegar os três porquinhos, a história dos três porquinhos, o porquinho que fez a casa de cimento e de tijolo, ele era obsessivo. Enquanto os outros estavam lá curtindo a vida, fizeram a casa meio mal assim, o porquinho lá, ele obsessivo, não vou me divertir, vou trabalhar, porque no futuro pode dar problema. E é uma historinha que realmente no futuro deu problema, veio o lobo mau e destruiu a casa dos dois e reforçou que é bom ser um pouquinho obsessivo, apesar de, na história em quadrinho, o porquinho não descansava, só estava lá na casinha dele. Tá? Então daqui a pouco vai que essa historinha não está estimulando as crianças a serem obsessivas. Brincadeira à parte. Tá? Quem é obsessivo também tem dificuldade de jogar fora suas coisas. Então tem uma tendência a acumular, a guardar coisa velha também é muito comum em pessoas obsessivas compulsivas. Não gostam de deixar outras pessoas fazer as coisas. Então, frequentemente, eles querem tudo controle, eles acabam pegando um trabalho em grupo e fazem tudo sozinho, porque se eu deixar para outra pessoa fazer, ele vai fazer errado, vai fazer diferente, a gente não vai tirar a nota que eu acho que a gente pode tirar. Então, tem muita dificuldade, é muito comum o empresário, às vezes chega no consultório do psiquiatra, assim, super estressado, aí que você vai ver, ele está fazendo tudo na empresa, não deixa o funcionário dele trabalhar. Ah, mas se eu deixar de fazer, pode dar errado, mas e a tua vida? Não pode dar um pouquinho errado e tu viver um pouquinho melhor? Então eles têm muita dificuldade de delegar tarefas aos outros. E muitos deles são aqui, ó, mão de vaca pra caramba, são miseráveis, estilo de vida miserável, não gastam dinheiro, acumuladores de dinheiro. Então, economiza, é tudo na economia. Muito miseráveis. Tá? E aí, aquela coisa, o obsessivo tem dificuldade de curtir a vida. Tá? Coisa que às vezes o cluster B curte demais, o obsessivo compulsivo tem dificuldade de curtir a vida. É mais comum em homem, tá? E usam muito o mecanismo de defesa neurótico, e às vezes o afeto do obsessivo compulsivo ele é muito restrito, eles, no caso, reprimem muitas emoções, eles riem pouco, mostram um pouco os dentes, isso é muito comum, são pessoas às vezes muito sérias, assim. Isso pode ser do obsessivo compulsivo, este traço. Os critérios são esses aqui, a pessoa tem que ter 4 desses critérios. Como eu falei, aquela preocupação com detalhes, perfeccionismo, dedicado ao trabalho. E às vezes não é nem por necessidade financeira, né, que o critério fala. Às vezes a pessoa que tem dinheiro para aposentar, os netos assim estão lá, não posso gastar, esse tipo de coisa. Tá? Essa coisa da moral também, a gente vai ter muito, eles vão ser muito conscienciosos, escrupulosos e flexíveis em questão moral, a ética, valores, eles são muito preocupados com o certo, tem que ser sempre o certo. Então eles são muito presos a isso, tá?
não que a gente não deva agir sempre com ética e moral, mas ficar assim muito rígido em relação a isso, a não conseguir flexibilizar, porque, enfim, tem uma lei que diz, tem um capítulo tal do nosso regulamento que não pode, e às vezes não conseguem fazer essa flexibilização das regras que a gente precisa para viver em sociedade. Tá? Às vezes a lei, às vezes uma coisa de regra lá de uma instituição pode vir até a prejudicar uma pessoa que eticamente e moralmente poderia vir a trazer um grande prejuízo para aquela pessoa. A gente tem que, às vezes, quebrar regras, ser vida, tudo que é lugar é assim. Tá? Então, como eu falei, de não joga as coisas fora, reluta em delegar tarefas, e rígido e teimoso. Então, isso é o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo ou anancástico. A gente pode falar assim também. Tá?